Se alguém me dissesse que um joguinho no celular ia acabar com meu casamento, minha paz, meu nome limpo e meu sono, eu teria dado risada. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E tudo começou num dia comum, numa segunda-feira qualquer. Eu sou o Rafael, moro em Montes Claros, interior de Minas. Tenho 32 anos, sou casado e pai de uma menina de 6 anos, a Isabela, que é meu mundo. Sempre fui um cara de boa, simples. Nunca fui rico, mas também nunca passei fome. Me criei no esforço, vi minha mãe batalhar sozinha para criar 3 filhos, e aprendi desde cedo que se eu quisesse alguma coisa, eu ia ter que correr atrás. Comecei a trabalhar cedo, com uns 15 anos já ajudava no mercadinho perto de casa. Depois fui para entrega de lanche, depois delivery de farmácia, e acabei ficando nessa. Com o tempo, comprei minha motinha, tirei carteira, e segui como entregador de aplicativo. Não é fácil, mas é honesto. Sempre gostei da ideia de não depender de ninguém. Minha vida sempre teve aperto, mas era aquela coisa controlada. A gente pagava o aluguel, a luz, a água, dava para comer, e de vez em quando rolava um açaí no fim de semana. Nada demais, mas era o nosso jeito de ser feliz. A gente não precisava de muito. Só que aí veio a pandemia, minha esposa foi demitida da loja onde trabalhava, e eu fiquei sozinho sustentando a casa. Tentei me virar, peguei mais corrida, fiz uns bicos de montagem de móvel, vendi uns eletrônicos antigos que a gente tinha. Mas as contas começaram a crescer mais do que o dinheiro. A gente tinha uma geladeira velha que vivia descongelando, a fatura do cartão começou a virar uma bola de neve, e os boletos iam chegando como se não tivessem fim. Eu comecei a sentir um peso que nunca tinha sentido. Era um cansaço que não era físico, era mental. Eu saía para trabalhar de manhã já pensando se o dinheiro do dia ia dar para pagar o leite da Isabela, ou se eu ia ter que atrasar mais uma conta. E é nessa hora que a cabeça começa a procurar atalho, sabe? Comecei a seguir umas páginas de renda extra na internet. Tinha muita coisa estranha, umas promessas de ganhar R$ 500 por dia em casa, mas eu ignorava. Até que um dia, vi um vídeo de uma mulher dizendo que tinha feito R$ 2.000 em uma semana jogando no celular. Era tipo um caça-níquel, mas ela mostrava saque, mostrava notificação de dinheiro caindo na conta, e jurava que era real. E ela falava de um jeito que parecia que era só clicar certo. Não tinha erro. Era como se fosse uma chance de ouro. Naquela hora, algo dentro de mim acendeu. Eu estava tão sufocado, tão cansado de fazer conta com dinheiro que não existia, que a ideia de ganhar uma graninha ali, no celular, sem sair de casa, parecia possível. Eu não pensei muito. Só pensei, e se for verdade? E se eu conseguir pagar as contas da semana com isso? Mas antes disso, voltando um pouco, eu nunca fui de jogar. Nunca gostei de cassino, nem de jogo do bicho, nem bingo. Meu vício era outro, tentar manter a casa em pé. E foi exatamente por causa disso que acabei entrando nessa. Era como se eu tivesse com a corda no pescoço, e alguém tivesse jogado uma corda. Eu nem parei para perguntar se era uma corda ou se era só mais peso para afundar. Antes do Tigrinho entrar na minha vida, eu era só um cara comum, tentando sobreviver. Trabalhava de domingo a domingo, fazia hora extra, fazia entrega de noite, pegava mercado em promoção, cortava o próprio cabelo para economizar. A gente dava um jeito. Eu e minha esposa sempre fomos parceiros. Ela cuidava da Isabela, fazia uns bolos para vender no bairro, ajudava como podia. Tinha dia que a gente dividia um pacote de miojo e ainda dava risada. Porque apesar do sufoco, a gente tinha paz. Não tinha dívida com ninguém, não tinha cobrança no celular, não tinha segredo. Eu dormia tranquilo. Acordava cedo, mesmo cansado, mas com cabeça leve. Tinha orgulho de ser um pai presente, um marido honesto. A gente sonhava em comprar nossa casa, mesmo que fosse financiada. Sonhava em colocar a Isabela numa escola melhor, em poder viajar um dia pra praia, porque eu mesmo nunca vi o mar, acredita? Mas a vida não é só sonho, né? Quando a realidade aperta, a cabeça começa a buscar saída onde não tem. E nessa de tentar resolver o problema, eu acabei entrando num buraco muito mais fundo do que eu imaginava. Antes do Tigrinho, eu tinha nome limpo, tinha confiança da minha família, tinha dignidade. Tinha pouca coisa, mas era tudo meu. Tudo que eu tinha foi construído com esforço. Cada conquista era pequena, mas era nossa. A gente comemorava até conta paga no débito automático, porque isso significava que a gente estava conseguindo. Eu nunca imaginei que um joguinho de celular fosse virar meu maior problema. Nunca pensei que algo que parecia tão bobo ia me tirar tanta coisa. Mas é aí que tá o perigo. Ele não chega como um monstro. Chega como uma solução. E foi assim que tudo começou. Eu lembro até hoje do dia que eu conheci esse tal de Tigrinho. Tava chovendo muito, eu tinha saído cedo para fazer entrega,
e quase não tinha corrida. Fiquei mais de 2 horas parado numa praça, esperando notificação. A gasolina já estava no fim, o celular quase sem bateria, e eu só pensando, como é que eu vou tirar dinheiro hoje se nem corrida aparece? Aí peguei o celular e entrei no Instagram para tentar passar o tempo. Fui rolando o feed, sem muito rumo, só para distrair mesmo. Foi quando apareceu um vídeo patrocinado. Era uma moça, dessas bem simpáticas, falando animada: gente, vocês não têm noção. Fiz R$ 1.800 só essa semana jogando no Tigrinho. E não é golpe não, olha aqui o Pix caindo na hora. Ela mostrava a tela do celular, com uma interface colorida, um monte de leão, tigre, umas roletinhas girando. Mostrava o extrato bancário com um monte de depósito. E o mais doido, ela estava em casa, deitada no sofá, com o celular na mão. E ainda disse: só perdi porque parei, se tivesse continuado dava para ter feito mais. Aquilo me pegou. Não posso mentir. Na hora, pensei, será que é isso que eu tô procurando? Uma forma rápida de fazer um dinheiro sem depender do aplicativo? Comecei a ver mais vídeos parecidos. Um cara com boné, falando que fez 2.000 em 3 dias. Outra mulher dizendo que pagou o IPVA jogando de madrugada. Os comentários. Tudo elogiando, agradecendo por apresentar o jogo. Parecia que estava todo mundo ganhando, menos eu. Fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para a tela do celular. A vontade de tentar era grande, mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo de ser golpe, medo de perder o pouco que eu tinha. Mas aí a mente começa a brincar com a gente, né? É só R$ 20, Rafael. Você já gastou isso em lanche e nem reclamou. E se você botar 20 e sair com 100? Dá para encher o tanque da moto. Foi assim que eu me convenci. R$ 20. Era pouco o suficiente para não doer, e esperançoso o bastante para me fazer sonhar. Baixei o aplicativo, criei conta com link de um dos vídeos, porque prometia bônus, e fui ver como funcionava. O jogo era rápido, simples. Você escolhia um valor, clicava para girar, e os bichinhos rodavam. Se caíssem na combinação certa, você ganhava. Parecia que dependia só de sorte. No começo, achei até divertido. Girei, perdi, girei de novo, ganhei R$ 12. Fiquei animado. Naquele primeiro dia, saí com R$ 35. Tinha colocado 20. Ganhei R$ 15 fazendo nada, pensei. É só saber a hora de parar. Mas a verdade é que ninguém para no primeiro lucro. A gente sempre acha que dá para ir mais. E como os vídeos diziam, joga com consciência, mas joga todo dia que uma hora vem o grande prêmio. E é aí que a gente começa a acreditar que tá no controle, quando na real, a gente já começou a escorregar. Nos dias seguintes, eu colocava mais R$ 20, R$ 30. Às vezes perdia tudo, às vezes saía com um lucro pequeno. Mas eu comecei a criar uma rotina. Acordava, fazia entrega até o meio-dia, e à tarde jogava. É só uma horinha, só um descanso, eu dizia para mim mesmo. Só que não era descanso. Era ansiedade. Comecei a pensar mais no jogo do que nas entregas. Tinha dia que eu recusava corrida só para poder jogar. Teve uma vez que eu fiquei girando o jogo dentro do próprio aplicativo do entregador, entre uma entrega e outra. Eu achava que estava sendo esperto, aproveitando o tempo. Mas a verdade é que eu já estava viciado e nem percebi. Minha esposa começou a notar. Ela perguntava por que eu estava mexendo tanto no celular, e eu dizia que era pesquisa de mercado, que estava vendo formas de investimento. Para esconder um joguinho, eu comecei a mentir. E quando a gente começa a esconder, é porque já sabe que tem algo errado. Só que o pior é que eu achava que estava indo bem. Porque às vezes ganhava. Teve um dia que fiz R$ 70 em menos de 20 minutos. Eu mostrei para ela, como quem diz, tá vendo? Dá certo. E ela, preocupada, perguntou, mas isso não é jogo de azar? Não é perigoso? E eu disse, imagina. É só um passatempo. É tipo raspadinha virtual. Aí é que tá o perigo. A gente começa a se enganar, a dar nome leve pra coisa pesada. Porque aceitar que você tá viciado é muito mais difícil do que dizer que é só uma brincadeirinha. Mas naquele começo, eu só via o lado bom. Eu não enxergava o buraco. Achava que tava esperto, que tava descobrindo uma mina de ouro que ninguém mais conhecia. Que era só não exagerar. Mal sabia eu que aquilo era só a isca. Era o comecinho de um caminho sem volta. Aqueles R$ 20 que coloquei no primeiro dia seriam os primeiros de muitos. Muito mais do que eu imaginava. E o pior, cada vez que eu ganhava, mais fundo eu ia. Não foi o lucro que me prendeu no tigrinho.
Foi a sensação de que eu tinha finalmente achado um jeito de mudar de vida. Só que não era mudança. Era ilusão. E foi assim que entrei. Um clique. Uma promessa. Um momento de cansaço e esperança misturados. E pronto. A porta se abriu. Mas eu ainda não sabia que, depois de entrar, sair seria a parte mais difícil. No começo, parecia bom demais para ser verdade. E talvez esse tenha sido o meu maior erro, acreditar que era verdade. Depois que eu entrei no jogo, comecei a entender os botões, as cores, os sons. Aquilo era feito para te prender. Toda vez que você ganhava alguma coisa, fazia um barulhinho animado, umas luzes piscavam, subia um parabéns na tela como se fosse festa. Até quando o prêmio era pequeno, tipo R$ 2, eles faziam parecer que você tinha acabado de ganhar na loteria. E isso mexe com a cabeça da gente. A cada giro, o coração acelerava. Era como se eu estivesse numa montanha-russa, esperando o próximo parabéns. E quando vinha, nossa, era uma sensação de vitória, de alívio, de que talvez, finalmente, as coisas iam começar a dar certo para mim. Lembro direitinho do primeiro ganho grande. Tinha colocado R$ 30 no jogo, meio sem esperança, já pensando que talvez fosse a última vez. Tava um dia meio ruim, tinha feito poucas entregas, tava cansado, nervoso, com dor nas costas. Sentei na cama, botei o celular no carregador e pensei, só mais uma tentativa. Girei umas 3 vezes e não deu nada. Na quarta, apareceu uma sequência lá, acho que eram 3 tigres e uma espécie de bônus, e o jogo travou por uns segundos. Do nada, começou a tocar uma musiquinha que eu nunca tinha ouvido antes. A tela encheu de moeda, e apareceu um número, R$ 142. Na hora, meu coração disparou. Pulei da cama, comecei a rir sozinho. Chamei minha esposa, mostrei. Ela ficou em choque, falou, uai, mas é de verdade isso? E eu disse, aham, cai na hora. Olha aqui o Pix. E caiu mesmo. Alguns minutos depois, o dinheiro pingou na conta. Era real. Na minha cabeça, aquilo era a prova que eu precisava. Não era mais só promessa de internet, era fato, dava para ganhar dinheiro com aquilo. Naquele dia, a gente até pediu uma pizza para comemorar. Foi a primeira vez em muito tempo que comemos alguma coisa diferente em casa sem ter que fazer conta. Eu fiquei me sentindo inteligente, vitorioso. Achei que tinha descoberto o segredo da vida. Nos dias seguintes, joguei mais vezes. E continuei tendo pequenos lucros. Não era toda vez, mas parecia equilibrado. Tinha dia que eu botava R$ 20 e saía com 50. Outro dia colocava 30 e saía com 60. Teve uma vez que fiz R$ 100 jogando em menos de meia hora. E isso começou a virar rotina. Comecei a pensar, pra que ficar o dia todo na moto, me matando de sol e chuva, se eu posso fazer isso de casa, com o celular na mão? Era muito tentador. A cada ganho, eu criava uma justificativa nova para continuar. Ah, esse dinheiro vai pro gás da semana. Esse aqui vai pagar a conta de luz. Esse outro eu vou guardar para emergência. Mas a verdade é que eu não guardava nada. Toda vez que eu ganhava, uma parte de mim pensava, se eu ganhei 100, posso ganhar 200. Se ganhei 200, posso ganhar 500. E assim fui indo. O jogo te dá a impressão de que você tá no controle. Tem aquela opção de modo automático, em que você programa quantas vezes ele gira sozinho, e isso fazia eu me sentir tipo um investidor. Eu pensava, é só calcular bem, controlar o valor da aposta, e pronto. Como se fosse uma ciência. Como se fosse lógica. Mas não era. Comecei a seguir umas páginas que davam dicas de horário bom, sequência de aposta que aumenta o lucro, até grupo de WhatsApp com estratégias eu entrei. Gente dizendo que tal horário era mais fácil ganhar, que se você ficasse girando até cair tal símbolo, era certeza de prêmio. E eu caí nessa. Peguei caderninho, comecei a anotar padrões, testar combinações. Como se fosse um estudo. Mas era tudo ilusão. Porque o jogo não tem lógica. É programado para te dar só o suficiente para você continuar. E eu, burro que fui, achei que estava dominando o sistema. Teve uma semana que fiz mais de R$ 400. E juro, naquele momento eu acreditei que finalmente ia conseguir pagar todas as dívidas. Comecei a sonhar de novo. Disse para minha esposa que se continuasse daquele jeito, no mês seguinte dava para quitar o cartão, fazer feira grande e até guardar um dinheirinho. Mas aí aconteceu o que sempre acontece quando a gente se ilude, veio a queda. E eu não estava preparado. Só que isso é assunto pro próximo pedaço da história. Porque antes da queda, teve a euforia. Teve o Rafael acreditando que estava vencendo o sistema. Que estava mais esperto que o jogo. Que tinha encontrado um caminho fora do aperto.
E talvez esse tenha sido o momento mais perigoso de todos. Não foi quando eu perdi dinheiro. Foi quando eu comecei a achar que ia dar certo. Porque é aí que a gente se entrega de verdade. Acredita que aquilo é a saída. E não vê que, na verdade, é só o começo da armadilha. Eu não sei te dizer exatamente quando o jogo deixou de ser só um passatempo e virou um vício. Não foi de uma hora para outra. Foi aos poucos, sorrateiro, como quem chega devagar para você não perceber. O que eu sei é que, quando me dei conta, eu já não estava mais jogando por escolha. Eu estava jogando porque meu corpo pedia. Porque minha cabeça não parava enquanto eu não abrisse o aplicativo e fizesse pelo menos uma rodada. Lá no começo, eu ainda achava que tinha controle. Jogava um pouco e parava, só nos horários que sobrava, só com dinheiro separado. Mas a linha entre dinheiro separado e dinheiro das contas é muito fina quando você começa a perder. Porque na sua cabeça, é só recuperar. Você pensa, perdi 30 hoje, mas amanhã eu boto mais 50, recupero e ainda lucro. E foi aí que o negócio começou a sair do meu controle. Teve um dia que eu perdi R$ 100 de uma vez. Era o dinheiro do gás. Minha esposa tinha me dado para ir na distribuidora. Em vez disso, eu pensei, vou dobrar esse valor e aí a gente compra o gás e ainda sobra para feira. Em menos de 20 minutos, perdi tudo. Tentei recuperar com mais 30. Depois mais 20. No fim, fiquei com a conta zerada e sem coragem de contar a verdade. Cheguei em casa com uma desculpa qualquer. Falei que a distribuidora estava fechada, que tinha tido problema no Pix, qualquer coisa. Ela desconfiou, mas não insistiu. E eu dormi com um peso no peito que nunca tinha sentido. A partir desse dia, comecei a esconder o jogo de verdade. Passava mais tempo no banheiro, trancado no quarto, sempre de fone de ouvido para ninguém ouvir os sons do jogo. Apaguei o ícone do celular da tela principal e botei num lugar escondido, só para minha filha não ver. Comecei a viver com medo. Medo de ser descoberto, medo de não conseguir parar, medo de mim mesmo. E o pior é que, mesmo com medo, eu continuava. Teve uma época que eu acordava mais cedo só para jogar antes de sair para trabalhar. Acordava tipo 6 da manhã, olhava o celular, e já começava o dia com uma aposta. Se ganhava, o dia começava bem. Se perdia, eu já saía frustrado, irritado, nervoso. Minha entrega rendia menos. Eu ficava distraído, pensava no jogo enquanto dirigia, arriscava minha vida e a dos outros. Comecei a gastar mais do que podia. E mais do que isso, comecei a pegar dinheiro emprestado. Primeiro foi com um amigo do bairro. Pedi R$ 50, disse que era para consertar a moto. Depois pedi mais 100 para minha irmã. Depois veio o cartão de crédito. Aí desandou de vez. Usei o cartão para colocar saldo no jogo. Um dia, cheguei a gastar quase R$ 300 em uma tarde. Isso tudo parcelado, dividindo as compras como se fosse comida, mas era só ilusão. O pior é que, quando eu ganhava alguma coisa, eu não pagava a fatura. Eu jogava de novo, tentando multiplicar mais ainda. Porque agora o buraco já estava fundo, e eu precisava ganhar muito para sair dele. Só que esse muito nunca vinha. Comecei a mentir mais. Dizia que o dinheiro da corrida atrasou, que o aplicativo travou, que um cliente não pagou. Eu estava vivendo uma vida paralela. Por fora, parecia que estava tudo mais ou menos. Mas por dentro, era só desespero. Teve um dia que eu passei mal. De verdade. Coração acelerado, tontura, suor frio. Tudo porque perdi R$ 200 seguidos. Aquilo me fez sentar na cama, botar a mão na cabeça e pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas mesmo assim, no dia seguinte, eu joguei de novo. Porque quando o negócio vira vício, não é mais sobre ganhar ou perder. É sobre o vício em si. Eu nem sabia mais o que estava procurando. Não era dinheiro. Era aquela sensação de alívio quando dava certo. Era aquela esperança de que dessa vez vai. E é assim que o jogo te prende. Não é pela grana. É pelo que ele faz com sua cabeça. Ele vira uma obsessão, uma necessidade. Quando eu não jogava, eu ficava irritado, ansioso, impaciente. Quando eu jogava e perdia, me sentia um lixo. E quando ganhava, queria mais. Comecei a me afastar das pessoas. Parei de conversar com amigos. Fingia que estava cansado, que não podia sair, mas era porque não queria ficar longe do celular. Tinha medo de perder uma boa fase do jogo, aqueles horários que os grupos diziam que era mais fácil ganhar. Minha esposa começou a perceber mais. Me perguntava se estava tudo bem, dizia que eu estava diferente. Eu sempre respondia que era só o cansaço. Mas ela sabia que tinha algo errado. E um dia ela perguntou direto,
Você tá jogando dinheiro no celular, Rafael. Na hora, congelei. Senti o rosto queimar. Mas menti. Disse que não. Que era só vídeo, que eu tava estudando formas de investimento. Ela quis acreditar. Mas eu sabia que aquela confiança tava por um fio. Foi nesse ponto que percebi. O jogo não tava só mexendo com meu dinheiro. Tava mexendo com meus valores. Tava me mudando como pessoa. Eu tava virando alguém que mentia, que escondia, que manipulava. E tudo isso por causa de um joguinho de celular. Só que mesmo percebendo tudo isso, eu não parei. Porque o vício é assim, você vê o buraco, mas continua andando pra dentro dele. E foi aí que entendi, eu não tava mais jogando. Eu tava doente. E ainda nem sabia como sair. Chegou uma hora que eu não tinha mais desculpa, nem justificativa, nem controle. Só tinha dívida. E culpa. O jogo que começou como uma chance de ganhar um trocado virou um buraco sem fundo. E eu já tava lá dentro. Não era mais uma questão de parar ou jogar menos. Eu não conseguia parar. Eu não queria parar. Mesmo quando tudo começou a desmoronar ao meu redor. O primeiro baque real foi quando estourou o cartão de crédito. Eu sempre tive cuidado com isso. Nunca fui de fazer dívida parcelada, sempre preferi pagar à vista, até quando não dava. Mas o tigrinho virou meu principal uso do cartão. Compras de 50, 60, 70 reais, parceladas em 3, 4 vezes. Um mês, tudo somado, deu mais de 800 reais. Quando a fatura chegou, eu não consegui respirar direito. Era quase o que eu fazia em 2 semanas de entrega, isso sem tirar os gastos com gasolina, manutenção da moto, comida, aluguel. Tentei parcelar a fatura, entrei no mínimo. Depois peguei empréstimo no banco digital. Depois entrei num desses sites que emprestam para negativado. Cada passo mais fundo. Uma bola de neve. E tudo para quê? Para continuar apostando, tentando recuperar o que eu mesmo tinha perdido. Mas a perda maior não foi o dinheiro. Foi o que o vício começou a levar de mim por dentro. Perdi a confiança da minha esposa. Ela começou a ver que algo estava muito errado. Teve um dia que ela pegou meu celular, viu o extrato de transferências pro tal do Pix premiado, nome falso que o jogo usava. Ela olhou para mim, com os olhos marejados, e disse: "Você tá viciado, Rafael. Isso aqui não é normal." E eu, não consegui nem negar. Baixei a cabeça. Senti uma vergonha que não sei descrever. Vergonha de mim. De tudo que escondi, de tudo que menti. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois só falou: "Você tá acabando com a gente." Aquilo me destruiu. Mas o mais cruel é que nem isso me fez parar. No dia seguinte, com todo o peso no peito, eu joguei de novo. Comecei a perder o sono. Ficava rolando na cama, com a cabeça a mil pensando em combinações do jogo, em estratégias, em como recuperar o dinheiro. Tinha noite que eu levantava às 3 da manhã, ia pro banheiro, fechava a porta devagar para não acordar ninguém, e jogava. Sozinho. No escuro. Com medo. Com culpa. E ainda assim, com esperança de ganhar. Mas o jogo não dava mais retorno. A fase boa já tinha passado. Agora era só perda. E quanto mais eu perdia, mais eu apostava, porque eu acreditava que na próxima rodada tudo volta. Era uma prisão invisível. Eu já não estava jogando para ganhar. Eu estava jogando para sobreviver. As contas começaram a acumular. A internet atrasou. A luz quase foi cortada. A geladeira vazia. O aluguel atrasado. Minha esposa teve que pedir dinheiro emprestado para a mãe dela, coisa que a gente jurou que nunca faria. E quando ela me contou, eu fingi surpresa, fingi que também estava sem saber o que fazer, como se eu não fosse o motivo de tudo. Eu mentia para ela, para mim, pro mundo. Perdi o foco no trabalho. Comecei a recusar entregas porque estava cansado, mas era porque estava jogando. Teve um dia que fui fazer uma corrida e parei no meio do caminho para girar o jogo. Acabei me atrasando e o cliente reclamou. Fui mal avaliado. Quase perdi a conta do aplicativo. A essa altura, eu já não era mais o mesmo Rafael. Era uma versão cansada, ansiosa, sem brilho. Minha filha vinha brincar comigo e eu não tinha paciência. Queria que ela se calasse porque eu estava ocupado, mas eu só estava tentando fazer girar 3 símbolos iguais numa tela. Que tipo de pai vira as costas para um filho por causa de um jogo? Eu virei. Comecei a me isolar, a sair menos, a evitar conversar. Até meus amigos notaram. Um deles me perguntou no WhatsApp: "Tá tudo bem, irmão? Você sumiu." E eu fiquei olhando aquela mensagem por uns 5 minutos, sem saber o que responder. Por que não? Não tava tudo bem. Mas como é que a gente fala isso em voz alta?
Como é que você admite que perdeu o controle da própria vida? Teve um dia em que me olhei no espelho e não reconheci quem eu era. Tava com olheira funda, rosto pálido, olhar perdido. Pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas mesmo depois disso, ainda apostei mais uma vez. Só mais uma. Sempre só mais uma. O pior é que a esperança não morre. Mesmo quando tudo diz que acabou, que você perdeu, que não tem mais saída, a cabeça insiste em dizer, joga mais um pouco. Vai que agora vem. Mas nunca vem. O tigrinho me levou mais do que dinheiro. Me levou a paz. Me levou as noites de sono. Me levou o respeito da minha família. Me levou a fé que eu tinha em mim mesmo. Eu passei a viver como um fantasma, presente no corpo, mas ausente em tudo. E o mais triste é que ninguém via. Porque por fora eu ainda era o mesmo, entregador, pai de família, cara esforçado. Mas por dentro, era só um vazio. Uma sensação de fracasso que não passava. Uma voz que repetia, você estragou tudo. E estraguei mesmo. Mas essa parte, ainda não é o fim. Chegou um dia que eu simplesmente parei e pensei, eu não tenho mais saída. Foi ali que eu entendi o que as pessoas chamam de fundo do poço. E não é só pela falta de dinheiro. Não é só por causa das dívidas. É por dentro. É quando você perde o pouco que ainda restava de você. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, mas com aquela angústia no peito que já era parte da minha rotina. O coração apertado, a cabeça pesada, o corpo cansado antes mesmo de levantar da cama. Minha filha veio correndo me dar bom dia, e eu nem consegui sorrir. Dei um beijo na testa dela e virei pro lado, dizendo que precisava dormir mais um pouco. Mentira! Eu só queria fugir. Minha esposa estava cada vez mais distante. A gente quase não se olhava mais no olho. Dormia junto, mas era como se estivéssemos quilômetros um do outro. Ela já não perguntava mais se eu estava bem, parecia que tinha cansado. E com razão. Porque todas as vezes que ela tentou me ajudar, eu menti, escondi, desconversei. Até ela desistir de tentar. Aquele dia eu saí de casa sem comer. Fui fazer umas corridas, mas a cabeça não estava no lugar. Fiz 2 entregas e parei num canto qualquer, sentei no meio-fio e fiquei encarando o celular. Entrei no aplicativo do jogo sem nem pensar. Era automático. Como respirar. Como piscar. Botei os últimos R$ 40 que eu tinha. Dinheiro que eu ia usar para botar gasolina na moto. Pensei, se eu ganhar 100, abasteço e ainda levo pão para casa. Perdi tudo em menos de 10 minutos. Tentei respirar fundo, mas só vinha um vazio. Uma sensação de fracasso que batia forte, como se alguém tivesse me socado o peito. Olhei para a rua. Gente passando, indo e vindo, vivendo. E eu ali, parado, com vontade de sumir. A moto ficou sem gasolina na volta. Precisei empurrar até um posto. E foi ali que desabei. Parei atrás da bomba de combustível, sentei no chão, escondido, e chorei. Chorei como uma criança. Em silêncio, com vergonha. Vergonha de mim. De onde eu tinha me enfiado. Do que eu tinha virado. Lembrei de tudo que já perdi. O respeito da minha esposa, a alegria da minha filha, a confiança da minha família. Lembrei das noites viradas jogando escondido, das mentiras, dos empréstimos, das contas acumuladas. Lembrei da minha mãe dizendo, anos atrás, que eu era um menino bom. E me perguntei, cadê aquele menino? Naquele momento, eu pensei que não valia mais nada. Que talvez minha família fosse melhor sem mim. Que talvez, se eu sumisse, eles teriam paz. E pensar isso me assustou. Porque foi real. Eu acreditei mesmo nisso. Foi ali que entendi o tamanho do buraco onde eu estava. Porque uma coisa é perder dinheiro. Outra coisa é perder a vontade de continuar tentando. Fiquei ali sentado por quase 1 hora. Ninguém veio perguntar nada. Ninguém me viu. E talvez fosse isso que eu mais sentia, invisível. Como se não existisse mais para ninguém. Quando finalmente levantei, liguei para um colega pedindo socorro. Ele me trouxe gasolina, não fez pergunta. Só disse, vai para casa, Rafael. Se cuida. E isso ficou ecoando na minha cabeça, se cuida. Mas como é que a gente cuida da gente quando a gente já não acredita mais que merece cuidado? Cheguei em casa calado. Olhei para minha filha brincando no chão da sala e senti um aperto no peito tão forte que precisei sentar. Ela veio me mostrar um desenho. Era eu, ela e a mãe, de mãos dadas, sorrindo. Um desenho simples, com lápis de cor. E mesmo assim, me desmontou. Fui pro quarto, tranquei a porta e chorei de novo. Mas dessa vez foi diferente. Não era só tristeza.
Era como se meu corpo estivesse pedindo socorro. Como se, finalmente, ele tivesse gritado: chega! Ali foi o fundo do poço. Não pelo dinheiro. Não pelas dívidas. Mas porque, naquele dia, eu acreditei que não tinha mais solução. Que era tarde demais. Que eu tinha estragado tudo de um jeito que não dava mais para consertar. E é por isso que eu digo: o tigrinho não me quebrou só no bolso. Ele me quebrou como pessoa. Ele mexeu com minha cabeça, me arrancou sonhos, me afastou das pessoas que eu mais amava. E tudo isso sem fazer barulho. Um clique aqui, outro ali, e quando percebi, eu não era mais eu. Mas, mesmo ali, no fundo do poço, alguma coisa dentro de mim ainda queria lutar. Ainda que fosse uma voz fraquinha, quase sumindo, ela dizia: você precisa sair disso. Nem que seja aos pedaços. E foi aí que começou outra parte da minha história. Depois daquele dia no posto, depois de olhar para o desenho da minha filha e sentir que eu estava afundando de um jeito que não dava mais, eu decidi: eu vou tentar parar. Mas olha, tentar parar não é como desligar uma chave. Não é só apagar o aplicativo e pronto, vida nova. Não funciona assim. É mais como lutar contra você mesmo, todo dia, o tempo todo. Como segurar uma vontade que grita dentro do peito, mesmo quando você sabe que aquilo tá te matando aos poucos. No começo, eu apaguei tudo. O app, os grupos de Telegram, os prints de estratégia que eu guardava. Joguei tudo fora. Botei senha no cartão de crédito. Pedi para minha esposa controlar o dinheiro. Me senti decidido. Firme. Até aliviado. Mas aí veio o primeiro dia sem jogar. Eu achei que ia ser fácil. Só que, nas primeiras horas, minha cabeça já estava no jogo. Mesmo sem o aplicativo, mesmo sem o celular na mão. Eu pensava nas apostas. Nas rodadas que eu podia ter feito. Ficava lembrando de quando eu ganhei R$ 150 num só giro. Era como se o jogo ainda estivesse rodando dentro da minha cabeça, mesmo com a tela apagada. O corpo começou a sentir também. Tive dor de cabeça, ansiedade, irritação. Qualquer coisa me tirava do sério. Minha filha falava mais alto e eu já ficava nervoso. Minha esposa veio conversar e eu só queria ficar sozinho. Era como se eu tivesse em abstinência mesmo, como quem tenta largar um vício de verdade. E era. Por que era? Na segunda semana, bateu o impulso. Forte. Aquele pensamento que tem em aparecer, só uma jogada, só pra ver como tá, só pra passar a vontade. Eu quase cedi. Fiquei com o celular na mão, entrei na loja de apps, fiquei olhando. A mão tremia. Mas consegui não baixar. Aí me achei forte. Consegui resistir, pensei. Fiquei orgulhoso por uns dias. Me sentia vencendo. Mas essa confiança também pode ser traiçoeira. Passou quase um mês. As coisas em casa começaram a melhorar um pouco. Minha esposa notou que eu estava mais presente, mais tranquilo. A gente voltou a conversar à noite. Comecei a brincar com a minha filha de novo. Senti que estava voltando a ser eu. E foi aí que veio a recaída. Um conhecido me mandou mensagem: Rafa, o jogo tá pagando bem de novo, já vi gente tirando 300 fácil ontem. Eu nem respondi. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Aquele pagando bem parecia doce no ouvido. Como se o jogo me chamasse de volta, dizendo: agora vai dar certo. No outro dia, baixei o app de novo. Botei só R$ 20. Só 20. Se eu perder, fecho e apago de novo. E é claro que na primeira rodada eu ganhei 60. A pior coisa que podia ter acontecido. Porque me deu aquela sensação de que voltou a fase boa. E eu entrei de novo na ilusão. Na mesma semana, botei mais 100. Depois mais 200. E em menos de 4 dias, perdi tudo que tinha ganhado, e mais um pouco. A pior parte da recaída não é a perda do dinheiro. É a vergonha. É saber que você já tinha decidido parar. Já tinha feito promessa. Já tinha dado passos para frente. E mesmo assim voltou para trás. É como cair de novo no chão depois de ter levantado com tanto esforço. Quando minha esposa viu, não gritou. Não brigou. Só olhou para mim e disse: de novo, Rafael. Com uma tristeza no olhar que doeu mais do que qualquer bronca. Aquilo me fez desmoronar por dentro. Porque eu não podia mais fingir. Eu tinha falhado. De novo. Só que, dessa vez, eu entendi uma coisa importante. Recaída faz parte. Não é desculpa, não é justificativa para continuar no erro. Mas também não pode ser o fim da tentativa. Eu podia escolher desistir de vez ou tentar outra vez. E escolhi tentar de novo. Pedi ajuda. De verdade.
Falei com um amigo que já tinha passado por algo parecido. Procurei grupos na internet sobre vício em jogos. Li depoimentos. Vi que eu não era o único. E isso, de certa forma, me confortou. Porque quando a gente tá nessa, a gente se sente sozinho. Mas tem muita gente passando por isso. E tem saída. Comecei a conversar mais com minha esposa. Pedi desculpa. Mostrei tudo, abri o jogo, literalmente. Falei sobre as dívidas, sobre os dias em que pensei em desistir de mim mesmo. Ela chorou. Eu chorei. E pela primeira vez em muito tempo, a gente se abraçou de verdade. Fiz um plano. Criei uma conta separada só para ela cuidar do dinheiro. Tirei todo o acesso que eu tinha. Apaguei redes sociais que me mandavam anúncios de jogo. Me comprometi a trabalhar mais, sem tentar dobrar dinheiro fácil. E, mais importante, aceitei que parar de vez não é um botão. É um processo. Um dia de cada vez. Tem dias que a vontade ainda vem. Mas agora eu sei identificar. Sei respirar fundo. Sei lembrar do que quase perdi. E do que ainda posso recuperar. O vício me levou muita coisa. Mas não levou tudo. Ainda tenho minha família. Ainda tenho minha vida. E enquanto eu tiver isso, vale a pena continuar tentando. Se você tá pensando em começar a jogar no Tigrinho, eu queria te pedir só uma coisa. Para um minuto. Só um. Respira fundo e escuta o que eu tenho para te dizer. Eu fui você. Tava aí, do outro lado da tela, ouvindo alguém falar que o jogo era perigoso e pensando, comigo vai ser diferente. Eu só quero ganhar um trocado. Eu também achava que era só um passatempo. Só uma chance de melhorar de vida. Só mais um clique. Mas aquele só me custou quase tudo. Você pode achar que vai ter controle. Que vai jogar só um pouquinho. Só R$ 20. Só um Pix. Só uma vez. Mas o problema é que o jogo não quer que você pare. Ele é feito para te prender. E prende. Sem correntes, sem aviso, sem barulho. Só com luz, som e promessa de sorte. Eu sei que, às vezes, a grana tá curta. Que você tá cansado de trabalhar muito e ver pouco resultado. Sei que a ideia de ganhar dinheiro rápido parece linda. Mas vou te contar uma coisa que aprendi da pior forma. Tudo que vem rápido, vai rápido também. E o que o tigrinho te dá num dia, ele tira em dobro no outro. No começo, parece que funciona. Eu mesmo ganhei. Me empolguei. Achei que tinha descoberto uma saída. Mas o jogo me puxou como quem joga uma isca no anzol. Quando percebi, já era tarde. Já tava fisgado. Já não jogava mais por diversão, nem por esperança, jogava por desespero. Você perde dinheiro, sim. Mas perde mais que isso. Perde o sono, a paz, a confiança da sua família, o respeito por você mesmo. E o pior, perde a clareza de saber o que é certo e o que é errado. Começa a mentir, esconder, se enganar. Vai virando uma versão que nem você reconhece. Eu cheguei a pensar que minha filha seria melhor sem mim. E só de escrever isso agora, meu olho enche de lágrima. Porque isso não é só vício. Isso é uma doença. Um buraco que te engole inteiro. Se você ainda não começou, escuta esse conselho de alguém que viu o fundo do poço de perto. Não entra. Não dá o primeiro clique. Não faz o primeiro depósito. Não baixa o aplicativo só para ver. Porque é assim que tudo começa. E quando você perceber, já vai estar afundado, se perguntando onde foi que se perdeu. E se você já começou, mas acha que ainda não é tão sério assim, eu te digo, se você já perdeu mais do que ganhou, se já mentiu para alguém, se já jogou escondido, então é sério sim. E quanto antes você parar, mais chance tem de se salvar. Parar é difícil? É, muito. Vai dar vontade de voltar? Vai. Vai doer? Vai. Mas cada dia que você passa longe do jogo, é um passo que você dá de volta para sua vida. Cada não que você diz pro vício, é um sim para sua paz. Hoje eu ainda tô me recuperando. Ainda tô pagando dívida. Ainda carrego culpa. Mas também carrego esperança. Tô voltando a ser presente na vida da minha filha. Tô reconstruindo meu casamento. Tô tentando ser de novo um homem inteiro. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Rafael de antes do primeiro jogo, eu diria, não faz isso com você. Não troca sua vida por uma tela. Não arrisca o que você ama por uma ilusão. E é isso que eu tô tentando te dizer agora. Porque se essa história toda puder servir para evitar que só uma pessoa entre nesse caminho, já valeu a pena contar. Você merece mais do que uma promessa de dinheiro fácil. Você merece tranquilidade, dignidade, tempo com quem ama. O jogo não vai te dar nada disso. Ele só vai te tirar. Então, antes de jogar, pensa,
O que você tá arriscando? E será que vale mesmo a pena? Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Uma conversa pode salvar uma vida. Já passou por algo parecido? Ou conhece alguém nessa situação? Comenta aqui. Falar é o primeiro passo para sair do silêncio. Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreve no canal. Aqui a gente fala a verdade que ninguém te conta.